Imagine por um instante que Deus falasse com você neste preciso momento, não com uma voz suave, mas com um clamor profundo e urgente que ressoasse em sua alma como um trovão em meio a uma tempestade. Como você reagiria? Você ouviria ou ignoraria, como muitos já fizeram no passado? O livro de Isaías não é simplesmente um relato antigo. É um aviso pertinente para a nossa era. Fala de juízo e esperança, de quedas e redenção, de um Deus que ama, mas também corrige. Profetizou com uma precisão surpreendente a vinda de Jesus. Descreveu seu sacrifício na cruz, séculos antes de acontecer, e revelou o que está por vir: o fim dos tempos e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Mas aqui está a pergunta mais crucial. Estamos preparados para o que anunciou Isaías, ou continuamos vivendo como se o juízo nunca fosse chegar? Neste vídeo, exploraremos as revelações mais impactantes deste profeta, e te garanto que o que descobrirá transformará sua perspectiva sobre a fé. Antes de começar, deixe-me perguntar algo. Se este conteúdo te inspira, apoie este canal dando um gostei. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Assim você ajudará mais pessoas a serem alcançadas pela palavra de Deus. Agora prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a chave para compreender os tempos em que vivemos. O livro de Isaías não é apenas uma narrativa histórica. É um espelho que reflete a condição de toda a humanidade ao longo de suas páginas. Nele, encontramos tanto a grandeza quanto a miséria do ser humano, a justiça divina e sua infinita misericórdia. Isaías nos apresenta uma história cíclica. O povo de Deus se afasta, enfrenta juízo, clama por ajuda e, em seu amor, Deus oferece restauração. Esse padrão se repete no mundo atual e em nossas próprias vidas. Tropeçamos e nos afastamos, mas Deus nunca cessa em seu chamado para nós. Este livro é tanto um aviso quanto uma promessa. O aviso é claro: a rebelião contra Deus traz consequências. Judá o viveu na carne com destruição e exílio. No entanto, também há uma promessa: Deus não abandona seu povo. Seu amor é mais forte do que o juízo. Quantas vezes sentimos que nossas escolhas nos afastaram dele e ainda assim não vimos sua mão estendida, disposta a nos levantar mais uma vez? A humanidade contemporânea não difere da de Isaías. A idolatria continua viva, embora adote novas formas. O poder, o dinheiro, o reconhecimento. Nos agarramos ao que acreditamos que nos trará segurança. Mas no final, tudo é temporário. Isaías proclamou isso em seu tempo. Os ídolos não podem nos salvar. O que ocupa hoje o lugar de Deus em nossas vidas? O que nos impede de nos rendermos completamente à sua vontade? Isaías também nos fala do juízo divino. Não como um castigo sem sentido, mas como um chamado ao arrependimento. Deus disciplina porque nos ama. Deseja que voltemos a Ele. Quantas vezes Ele nos permite tocar fundo para nos ensinar que só nele encontramos a verdadeira vida? Seu juízo, na verdade, é um convite a mudar. Mas não é tudo juízo. Isaías é um livro de esperança. No meio de seus avisos, encontramos palavras de restauração, promessas de um futuro glorioso. Deus nunca se cansa de amar e seu plano final é a redenção de seu povo. Nos momentos mais escuros, sua luz brilha. Estamos dispostos a confiar em suas promessas e caminhar pela fé, mesmo quando não vemos o fim do caminho. Este espelho que Isaías nos apresenta nos obriga a tomar uma decisão. Continuaremos os passos de Judá, ignorando a voz de Deus até que o juízo nos alcance, ou responderemos com humildade, reconhecendo nossa necessidade de sua graça. A história da humanidade pode se repetir, mas também pode se transformar para aqueles que escolhem obedecer. Isaías nos confronta. Sua mensagem é perturbadora, mas também está cheia de esperança. No final, a humanidade enfrenta dois caminhos: continuar em sua própria rebelião ou retornar aos braços de um Deus que nunca deixa de amar. A pergunta:
O que escolheremos hoje? Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque séculos antes do nascimento de Jesus, anunciou sua vinda com detalhes surpreendentes, desde seu nascimento de uma virgem, como mencionado em Isaías 7,14, até seu sofrimento e sacrifício na cruz, descritos em Isaías. Cada uma de suas palavras aponta para o Salvador prometido. Como Isaías pôde descrever com tanto detalhe a obra de Cristo, se ainda faltavam mais de 700 anos para que isso se materializasse? Isso confirma que a Bíblia não é simplesmente um livro qualquer, mas a revelação divina que transcende o tempo. Isaías 53 é uma das seções mais impactantes de toda a Escritura. Fala de um servo sofredor, desprezado e rejeitado pelos homens, que leva sobre si nossas enfermidades e sofrimentos. Ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossos pecados. Como não ver nessas palavras o sacrifício de Jesus na cruz? Cada golpe, cada espinho, cada gota de sangue foi proclamada muito antes de que ocorresse. Isaías não apenas descreveu o sofrimento de Cristo, mas também revelou seu propósito de trazer salvação. No entanto, Isaías também viu além do sofrimento do Messias, vislumbrou sua glória. Em Isaías 9, 6, 7, é dito que este menino que nasceria traria paz, justiça e um reino eterno. Jesus não veio apenas para morrer, mas também para reinar. Quantas vezes nos concentramos somente na cruz e esquecemos da coroa? Sua primeira vinda trouxe redenção, mas sua segunda vinda trará uma restauração total. Isaías nos concede esperança. A história não culmina com a tribulação, mas com um reino glorioso, onde não haverá mais choro nem dor. Essas profecias não são apenas relatos do passado, têm um impacto real em nossa fé hoje. Se Deus cumpriu cada detalhe na primeira vinda de Jesus, não poderá também cumprir sua promessa de retorno? Vivemos em tempos incertos, mas temos uma certeza: o Rei está voltando. A questão é: estamos prontos para seu retorno? Quando Isaías falou sobre essas coisas, muitos em seu tempo não compreenderam. Alguns esperavam um Messias conquistador, que libertasse Israel de Roma, não um servo sofredor destinado a morrer em uma cruz. Às vezes, nossas expectativas sobre Deus nos impedem de ver seu verdadeiro plano. Estamos dispostos a confiar em seu propósito, mesmo que não o entendamos completamente? Cada profecia messiânica nos lembra que Deus está no controle. A cruz não foi um acidente. Foi parte de um plano traçado desde a eternidade. A salvação não é um evento isolado, mas a obra-prima de um Deus que nos ama mais do que podemos imaginar. Isaías nos convida a olhar além de nossas circunstâncias e contemplar o quadro completo. Um Deus que cumpre o que promete. Hoje, ao ler as palavras de Isaías, somos abençoados por ver seu cumprimento em Jesus. Mas ainda há profecias por se cumprir. Vivemos com a expectativa do retorno de Cristo ou nos acomodamos neste mundo como se fosse nosso lar permanente? Isaías nos clama desde o passado. O Messias veio e voltará. A pergunta é: estamos prontos para recebê-lo? Isaías foi enviado a um povo rebelde que havia esquecido seu Deus e se entregado à idolatria e à injustiça. No entanto, Deus, em seu amor, não os deixou sem aviso. Através do profeta ele falou com clareza: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis consumidos pela espada. Isaías 1, 19 e 20. A paciência de Deus tem limites, e Judá estava prestes a cruzá-los. Não é isso um reflexo do que vivemos hoje? A humanidade continua ignorando Deus, acreditando que pode viver sem Ele e sem consequências. No entanto, Deus não castiga sem razão. Seu juízo é sempre uma resposta à rebelião persistente. Isaías denunciou a corrupção de seu tempo. Os líderes abusavam do povo, os ricos oprimiam os pobres, e a religião se tornara um ritual vazio. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
Isaías 29, 13. Quantas vezes caímos no mesmo? Assistimos à igreja, oramos, mas nossos corações estão distraídos. Deus não quer religiosidade sem transformação. Os avisos de Isaías foram ignorados, e Judá sofreu as consequências. A Babilônia chegou, destruiu Jerusalém e levou o povo ao exílio. O que parecia impossível aconteceu. Israel, a nação escolhida, foi humilhada. Deus não tolerará a rebelião para sempre. Estamos ouvindo sua voz hoje ou estamos tão distraídos quanto eles? A história se repete, mas ainda temos tempo para voltar a Deus. Há algo belo na forma como Deus exerce seu juízo. Sempre deixa uma porta aberta para o arrependimento. Mesmo em meio a seus avisos, Isaías proclamou: "Vinde, e vamos discutir, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, como a neve serão alvejados." Isaías 1:18. Deus não busca destruir, mas restaurar. Seu desejo não é impor juízo, mas oferecer perdão. No entanto, o perdão só é possível quando há um arrependimento genuíno. O que aconteceria se Isaías vivesse hoje? Que palavras nos diria? Certamente nos instaria a deixar de lado nosso orgulho, nossa autossuficiência e nosso apego às coisas efêmeras para voltar a Deus. Sua mensagem continua sendo válida, pois o coração humano não mudou. A idolatria persiste, embora se disfarce. A injustiça continua reinando. No entanto, a graça de Deus também está presente para aqueles que o buscam. Ao longo da história, muitos ignoraram os avisos de Deus e enfrentaram as consequências. Mas sempre há um remanescente que escuta e se afasta do mal, escolhendo caminhar em obediência. Seremos nós aqueles que ignoram ou responderemos com fé? Não podemos permanecer indiferentes. Isaías nos convida a tomar uma decisão hoje. Deus não muda. Seu juízo é real, mas seu amor também nos adverte, não para nos condenar, mas para nos salvar. Hoje é o momento de ouvir, de nos arrependermos e de retornarmos a Ele. Responderemos ao seu chamado ou esperaremos até que seja tarde demais? Isaías falou a uma nação que se afastava de Deus, mas sua mensagem transcende o tempo. O que ele denunciou em seu tempo ainda se apresenta hoje: idolatria, corrupção, autossuficiência e injustiça. Já não podemos adorar ídolos de madeira e pedra, mas continuamos idolatrando o dinheiro, o sucesso e o poder das redes sociais. Quantas vezes depositamos nossas esperanças em coisas que não podem nos salvar? Isaías nos lembra que somente Deus é digno de nossa confiança e devoção. O problema de Judá não era apenas externo, era interno. Eles acreditavam que, por serem o povo escolhido, Deus os protegeria independentemente de seu comportamento. Hoje, muitas pessoas caem no mesmo erro, pensando que apenas por assistir à igreja ou declarar sua crença em Deus, isso é suficiente. Mas Isaías nos ensina que Deus busca corações sinceros e não aparências religiosas. Estamos vivendo uma fé genuína ou simplesmente uma fachada? Vivemos em um mundo que exalta a autossuficiência, nos ensinam a depender de nós mesmos, a buscar nossa própria verdade e a acreditar que não precisamos de Deus. Isaías nos adverte que a autossuficiência é uma ilusão. Os orgulhosos serão humilhados e os arrogantes serão abatidos. Isaías 2:11. Nada que construirmos fora de Deus permanecerá. É fundamental considerar em que estamos depositando nossa confiança. O chamado de Isaías ao arrependimento é mais urgente hoje do que nunca. A humanidade continua se afastando de Deus, repetindo os mesmos erros do passado. Mas Deus ainda estende sua graça. Isaías nos lembra que sempre há esperança para aqueles que se voltam para Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Não podemos adiar nossa decisão. A oportunidade de retornar a Deus é agora. Em tempos de crise, muitos buscam respostas na ciência, na política e nas filosofias humanas.
No entanto, Isaías nos mostra que a verdadeira solução não está neste mundo, mas em Deus. Confia no Senhor para sempre, porque no Senhor está a rocha eterna. Isaías 26:4. Não importa quão instáveis sejam as circunstâncias, se nossa vida estiver fundamentada em Deus, não seremos movidos. Isaías também fala do perigo de endurecer o coração. Judá ouviu as advertências, mas não quis mudar. Como resultado, enfrentaram a destruição. A questão é: aprenderemos com sua história ou seguiremos o mesmo caminho? Deus sempre fala antes de agir. Ele está nos chamando e nos oferece oportunidades. No entanto, chegará o dia em que o tempo de graça se fechará. Essa mensagem de Isaías é mais relevante do que nunca. A idolatria ainda está viva. A autossuficiência nos engana e o juízo se aproxima, mas a graça continua disponível. Deus nos chama para um despertar espiritual. A pergunta é: responderemos ou ignoraremos sua voz? O chamado de Isaías não foi comum. Não foi escolhido por conveniência ou méritos próprios, mas pela vontade soberana de Deus. Em Isaías 6, o profeta tem uma visão do Senhor sentado em seu trono, cercado por serafins que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diante da glória divina, Isaías reconhece sua própria condição e exclama: Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Deus não chama os perfeitos, mas aqueles que estão dispostos a responder. E aqui está a pergunta crucial que devemos considerar: estamos prontos para responder à sua voz? Após purificar seus lábios com um carvão aceso, Deus faz a Isaías uma pergunta que continua a ressoar até hoje: quem enviarei e quem irá por nós? Isaías 6:8. Isaías não hesitou, não pediu explicações, nem apresentou desculpas. Simplesmente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Sua resposta não foi condicional, não perguntou se seria fácil ou confortável. Ele se entregou. Quantas vezes Deus nos chama e nós respondemos com desculpas? A missão de Isaías não foi simples. Deus lhe avisou que sua mensagem não seria bem recebida, que falaria a um povo de coração endurecido que não ouviria nem mudaria. Se você soubesse que a maioria das pessoas o ignoraria, você seguiria em frente? Isaías compreendeu algo fundamental. Seu dever não era convencer as pessoas, mas obedecer a Deus. Muitas vezes, nos sentimos frustrados quando não vemos resultados imediatos, mas isso não deve nos desanimar. A obediência de Isaías é um exemplo para nós. Ele enfrentou a rejeição, mas não deixou que isso o impedisse de cumprir sua missão. Em tempos de dificuldade, devemos lembrar que a nossa responsabilidade é ser fiéis, não apenas bem-sucedidos aos olhos do mundo. O chamado de Deus pode não ser fácil, mas é sempre justo e necessário. O chamado de Isaías aos corações endurecidos de seu tempo continua sendo pertinente para nós. A humanidade, com frequência, resiste à voz de Deus, buscando alternativas e justificativas para manter a distância. No entanto, Isaías nos lembra que o arrependimento e a obediência são os caminhos para a redenção. Quando decidimos abrir nossos corações e reconhecer nossas fraquezas, nos aproximamos da graça transformadora de Deus. Em um mundo cheio de ruído e distrações, estamos dispostos a ouvir sua voz? Estamos prontos para deixar nossas comodidades e seguir o caminho que Ele nos traçou? Deus quer elevar nossa fé, e sua resposta sempre é maior do que nossos medos. Devemos lembrar que em cada chamado há uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e, acima de tudo, de um relacionamento mais profundo com aquele que nos criou. À medida que refletimos sobre essas verdades, lembremos que Isaías foi um porta-voz diligente, disposto a enfrentar a adversidade pela causa de Deus. Sua vida foi um testemunho de fé e coragem, e sua mensagem transcende gerações. Assim como Isaías, temos a responsabilidade de ser portadores dessa verdade. A fé não é uma jornada fácil,
mas é o caminho que nos oferece verdadeira satisfação e propósito. Portanto, ao considerar as palavras de Isaías, que não foram apenas reveladas para um tempo antigo, mas trazem intercâmbio e ensino para nossos dias, que possamos ser como Isaías, dispostos a responder à voz de Deus, enfrentando nossas próprias lutas e dúvidas, e escolhendo viver de uma maneira que honre nosso Criador. Que tomemos esta oportunidade de refletir e permitir que seu Espírito nos transforme, fazendo de nós instrumentos de paz e esperança em um mundo que tanto precisa. Hoje, você está disposto a dizer: "Aqui estou, envia-me"? Está pronto para ser parte da obra que Deus está fazendo no mundo? São perguntas que nos convidam à ação, a um compromisso renovado com nossa fé e a um desejo ardente de viver na luz da verdade divina. A jornada pode ser difícil, mas o destino está cheio de promessas que valem cada sacrifício. Sigamos o exemplo de Isaías e sejamos fiéis em nosso chamado. Esse chamado é para cada um de nós. Sejamos audazes e decididos, compartilhando a mensagem de esperança e redenção que encontramos no testemunho de Isaías e na vida de Jesus Cristo. O tempo de agir é agora. Imagine que nossa vocação não depende da reação dos outros, mas de nossa fidelidade. Deus nunca prometeu que seu caminho seria simples. Isaías enfrentou rejeição, solidão e oposição, mas nunca abandonou sua missão. Hoje, ser fiel a Deus também implica enfrentar críticas e resistência em um mundo que rejeita a verdade. Viver em obediência é um ato de coragem. Estamos dispostos a ser luz, mesmo quando o mundo prefere a escuridão? Isaías não apenas proclamou advertências, também anunciou esperança. Falou do Messias, do perdão e da restauração. Sua vocação não era apenas apontar o pecado, mas mostrar o amor de Deus. Nossa missão hoje é a mesma: proclamar a verdade sem medo, enquanto compartilhamos a mensagem de graça e salvação. Cada um de nós tem um propósito específico. Pode ser que não tenhamos uma visão tão clara quanto a de Isaías, mas Deus continua buscando corações dispostos a dizer: "Aqui estou". Não se trata de nossas capacidades, mas de nossa disposição. Ele fortalece aqueles a quem chama, superando o que nos retém: o medo, a comodidade e a dúvida. Isaías não tinha todas as respostas, mas sua fé era suficiente. A história de Isaías nos desafia a ouvir a voz de Deus e responder sem reservas. Quanto tempo nos resta para cumprir nosso propósito? Deus continua perguntando: "Quem enviarei?" Nossa resposta definirá nosso destino. Diremos como Isaías: "Aqui estou, envia-me". O livro de Isaías não é apenas um conjunto de profecias confusas. Sua estrutura reflete um surpreendente design divino. Está composto por 66 capítulos, um número que não é coincidência, já que a Bíblia também tem 66 livros. Isaías se divide em duas partes principais. Os primeiros 39 capítulos focam no juízo e na condenação, refletindo o Antigo Testamento, enquanto os últimos 27 capítulos anunciam redenção e restauração, alinhando-se com o Novo Testamento. É impressionante ver como Deus tece sua mensagem de maneira perfeita. A primeira parte de Isaías, capítulos 1-39, está cheia de advertências e juízos contra Judá, Israel e as nações pagãs. Deus denuncia o pecado, a idolatria e a injustiça social. É um espelho que nos mostra a condição caída do ser humano e a necessidade de arrependimento. Nos lembra que Deus é justo e não ignora o pecado. Como reagimos quando sua palavra nos confronta? A ignoramos ou permitimos que ela transforme nossas vidas? Isaías nos convida a um exame profundo de coração. As advertências que ele pronunciou não eram apenas para seu tempo, mas válidas para cada geração. A mensagem de Deus continua, coando através dos séculos, chamando a todos nós ao arrependimento e à reconciliação. A segunda parte, capítulos 40-66, muda o tom. Aqui encontramos consolo, restauração
e promessas de um futuro glorioso. Isaías fala da vinda do Messias, do perdão de Deus e da promessa de um novo céu e uma nova terra. É como se a escuridão do juízo desse lugar à luz da graça. Esse padrão reflete a história da humanidade. Primeiro vem a queda, depois a redenção. Não é também a história de nossas próprias vidas? Dentro dessa estrutura, há seções-chave que se destacam. Isaías 6 narra seu chamado profético, mostrando-nos a santidade de Deus e a resposta de Isaías. Isaías 9 e 11 anunciam a vinda do Messias como o Rei de Justiça. Isaías 53 descreve em detalhes surpreendentes o sacrifício de Cristo. E em Isaías 61 encontramos a missão do Messias, que o próprio Jesus citou na sinagoga. Lucas 4, 18, 19. Cada seção tem um propósito dentro da grande história da salvação. Isaías não é um livro fragmentado, mas uma obra-prima com um fio condutor claro. O plano de Deus para a humanidade, do juízo à redenção. Vemos o caráter de Deus em ação. Sua justiça exige correção, mas seu amor sempre oferece uma saída. Esse equilíbrio entre juízo e graça é o coração do Evangelho. Vemos a Deus dessa maneira ou nos concentramos apenas em um aspecto de seu caráter? Quando lemos Isaías, não podemos fazê-lo de forma superficial. Sua estrutura nos convida a aprofundar para conectar as peças e entender que cada capítulo se encaixa em um quadro maior. Não é uma mensagem isolada, mas parte da história redentora de Deus. Cada prova aponta para a necessidade de um Salvador, e cada promessa de restauração encontra seu cumprimento em Cristo. Se a estrutura de Isaías reflete a Bíblia, então sua mensagem também deve impactar nossas vidas. Ele nos mostra que, embora o pecado nos afaste, Deus nos persegue com seu amor. Ele nos lembra que, após o juízo, a restauração está a caminho. Estamos prontos para receber a mensagem completa ou só queremos ouvir o que nos agrada? Isaías nos convida a abraçar toda a verdade de Deus. Ao longo do livro, Deus anuncia a queda de grandes impérios como Babilônia, Assíria e outras nações que pareciam invencíveis. Esses reinos cresceram em seu próprio poder, acreditando que nunca seriam destruídos, mas Deus os lembra. Nenhum reino humano pode resistir à sua justiça. O Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o impedirá? Isaías 14, 27. A história nos ensina que toda nação que se afasta de Deus, mais cedo ou mais tarde, cairá. Aprendemos essa lição ou continuamos confiando na força deste mundo? Babilônia, símbolo de arrogância e corrupção, parecia indestrutível. Suas muralhas eram impenetráveis, sua riqueza deslumbrante e seu domínio absoluto. No entanto, Isaías profetizou sua destruição muito antes de acontecer. Babilônia, a joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra. Isaías 13, 19. E assim aconteceu. O império que desprezava a Deus foi humilhado. Isso nos lembra que nenhuma riqueza, nem o poder humano podem substituir a soberania de Deus. Em que estamos depositando nossa confiança hoje? Por outro lado, a Assíria era outro império feroz que se levantou como um flagelo contra Israel, conhecida por sua brutalidade e por conquistar muitas nações. Acreditando que sua força era imparável, Deus disse: Eu castigarei o fruto do orgulho do coração do rei da Assíria. Isaías 10, 12. E assim também ocorreu. A Assíria caiu e desapareceu da história. O que parece invencível para o homem não é nada diante de Deus. Nós nos deixamos enganar pelo poder terreno, esquecendo que somente Deus permanece. Isaías não apenas profetiza a queda dos impérios pagãos, mas também o juízo de Judá. O povo de Deus acreditava que, por sua história e seu templo, estavam a salvo, mas sua rebelião os levou ao exílio na Babilônia. Seu orgulho foi sua ruína. Isso nos ensina que não basta conhecer a Deus. Devemos viver em obediência. Nossa relação com Deus é genuína, ou apenas confiamos em nossa identidade cristã sem frutos verdadeiros? A mensagem de Isaías é clara.
Deus levanta e derruba nações de acordo com seu propósito. Não é o exército mais forte, nem mesmo a economia mais próspera, que assegura o futuro de um povo, mas sua relação com Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Hoje, vemos nações que abandonaram a Deus, promovendo valores que são contrários à sua palavra. A história nos alerta. Sem Deus, a queda é inevitável. A reflexão sobre a mensagem de Isaías nos desafia a considerar onde estamos colocando nossa confiança e como estamos vivendo em relação a Deus. É um chamado urgente para que voltemos ao nosso primeiro amor, reconhecendo que nossa segurança não está nas circunstâncias externas, mas na nossa dependência de Deus. Assim, à medida que contemplamos as lições do passado, é essencial que nos tornemos agentes de mudança em nossas próprias esferas de influência. Através da obediência e da fé, podemos impactar positivamente aqueles ao nosso redor, mostrando a esperança que encontramos em Cristo. Portanto, que a mensagem de Isaías continue a nos inspirar a viver autenticamente, a proclamá-la ousadamente e a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos desafios. A verdade de sua palavra permanece relevante e poderosa, guiando-nos em nosso caminho de fé e nos preparando para o que está por vir. É um lembrete constante de que, apesar das dificuldades, a graça e a restauradora ação de Deus estão sempre presentes, nos convidando a uma vida de confiança, amor e serviço. Que possamos, assim como Isaías, estar dispostos a nos deixar moldar e usar por Deus, confiantes de que Ele tem um plano para nossas vidas e que, com Ele, sempre haverá esperança para o futuro. Que possamos, assim como Isaías, estar dispostos a nos deixar moldar e usar por Deus, confiantes de que Ele tem um plano para nossas vidas e que, com Ele, sempre haverá esperança para o futuro. No entanto, Isaías também traz esperança. Embora a Babilônia e a Síria tenham caído, Deus prometeu restaurar seu povo. Seu juízo não é o fim, mas o meio para oferecer uma nova oportunidade. Hoje, Deus continua chamando as nações e cada pessoa ao arrependimento. Responderemos ou aguardaremos até que seja tarde demais? O destino dos impérios antigos nos deixa diante de uma escolha pessoal. Viveremos confiando na grandeza humana ou nos submeteremos à soberania de Deus? Qual caminho escolheremos? A história já mostrou quem é o verdadeiro Rei dos Reis. Um dos temas centrais de Isaías é a dualidade entre a justiça e a misericórdia de Deus. Ao longo do livro, vemos como Deus emite juízos severos contra a idolatria, a corrupção e a rebelião de seu povo. No entanto, junto com o juízo, sempre há uma porta aberta para o perdão. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, como a neve serão alvejados. Isaías 1:18. Isso reflete como Deus se relaciona conosco, corrige com justiça, mas também restaura com amor. Muitos têm uma visão desequilibrada de Deus. Alguns o veem apenas como um juiz implacável, enquanto outros falam unicamente de seu amor e graça, ignorando sua santidade. Isaías nos mostra que Deus não tolera o pecado, mas também é o Pai, que espera de braços abertos aqueles que se arrependem. Sua justiça e misericórdia não estão em conflito. Trabalham juntas para trazer redenção. Um exemplo claro dessa dualidade é o juízo de Judá. Deus permitiu que Babilônia os levasse ao exílio como consequência de sua desobediência. Parecia o fim, mas no meio da disciplina, Deus já tinha um plano de restauração. Consolai, consolai, povo meu, diz o vosso Deus. Isaías 40:1. Este não é um castigo sem propósito, mas uma correção cheia de amor. Quantas vezes sentimos o peso de nossas más decisões e, ainda assim, encontramos a graça de Deus nos levantando mais uma vez? Isaías também nos fala de um Deus que não apenas julga as nações, mas que também se entristece por elas. Em Isaías 63:9, é dito que, em toda a sua angústia,
Ele ficou angustiado. Deus não encontra prazer em punir. Seu coração sofre ao ver seu povo longe dele. Seu amor é tão grande que ele se envolve em nossas aflições, buscando nossa restauração e chamando-nos a voltar para casa. Como respondemos a um amor tão profundo? A justiça de Deus assegura que o mal não ficará impune, mas sua misericórdia nos oferece a oportunidade de escapar do juízo através de Jesus. Isaías 53 revela o servo sofredor que pagaria por nossos pecados, carregando em seu corpo o castigo que merecíamos. Que maior prova de justiça e misericórdia do que a cruz? Ali, Deus puniu o pecado, mas também ofereceu salvação a todos os que creem. Sua justiça permanece firme, e sua misericórdia continua disponível. A pergunta é: de que lado de seu caráter nos encontraremos? Se continuarmos ignorando-o, enfrentaremos sua justiça, mas se nos rendermos e voltarmos a ele, experimentaremos sua misericórdia. Hoje temos a oportunidade de escolher. Isaías nos deixa uma mensagem clara: Deus é tanto justo quanto misericordioso. Não podemos abusar de sua graça nem temê-lo sem conhecer seu amor. Devemos responder com um coração rendido, reconhecendo que sem ele estamos perdidos, mas com ele temos esperança. Qual caminho tomaremos? Um dos capítulos mais impactantes de toda a Bíblia encontra-se em Isaías 53. Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías descreveu com uma precisão surpreendente o sofrimento do Messias, desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores familiarizado com o sofrimento. Isaías 53:3. Ele não seria um conquistador terreno, mas um humilde servo que levaria o pecado do mundo. Quem poderia imaginar que o Salvador viria dessa maneira? O Messias não apenas sofreria, mas o faria em nosso lugar. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. Cada ferida, cada golpe, cada insulto não foi por suas próprias faltas, mas por nós. Jesus não merecia a cruz, mas a abraçou por amor a nós. Seu sofrimento não foi acidental. Foi um plano divino para a nossa redenção. Realmente entendemos o que custou nossa salvação. Mas a história do Messias não termina em sofrimento. Isaías também profetiza sua vitória e glória. Verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou e reina com poder. Aquele que foi humilhado será exaltado sobre toda a criação. A cruz foi seu caminho para a glória. Não é um reflexo de nossas próprias vidas? O sofrimento não é o fim. Em Cristo sempre há esperança. A história do Messias, conforme descrita por Isaías, nos lembra que mesmo em meio à dor e à dificuldade, há uma promessa de redenção. O sofrimento pode ser uma parte de nossa jornada, mas não define nosso destino final. De fato, é na traição e na dor que o propósito de Deus muitas vezes se revela de forma mais clara. Como seguidores de Cristo, somos chamados a encontrar esperança mesmo nas situações mais desafiadoras. Assim como Isaías anunciou a vinda do Salvador, somos convocados a trazer a mensagem de esperança e salvação ao mundo ao nosso redor. Precisamos lembrar que, embora estejamos cercados por incertezas e dificuldades, a luz de Cristo brilha em meio às trevas. Portanto, que possamos sempre olhar para o exemplo do Messias, que enfrentou a dor com coragem e determinação, sabendo que sua missão era de amor e redenção. Que nossas vidas também possam ressoar essa mensagem, refletindo a luz e a esperança que temos em Jesus. Assim, ao contemplarmos a verdade de Isaías 53, sejamos inspirados a seguir com fé, confiantes de que, apesar do sofrimento, a glória eterna nos espera. Isaías nos mostra que o Messias seria rejeitado pelos mesmos que veio salvar, como uma raiz brotando de terra seca. Não há nele aparência nem beleza. Isaías 53:2.
O mundo esperava um rei majestoso, mas Deus enviou um servo humilde. Hoje, muitos continuam rejeitando-o porque não satisfaz suas expectativas. Buscamos a Jesus por quem realmente é, ou simplesmente o queremos como um salvador adaptado às nossas necessidades? O Messias sofredor é também o Rei glorioso. Em Isaías 9, 6, 7, nos é dito que seu governo não terá fim e que trará justiça e paz. Isso significa que a história ainda não terminou. Sua primeira vinda foi para nos salvar, mas sua segunda vinda será para reinar com poder. Vivemos entre a cruz e a coroa, aguardando seu retorno. Estamos preparados para o dia em que todo joelho se dobrará diante dele? Isaías nos deixa sem desculpas. A mensagem do Evangelho foi anunciada ali séculos antes de ser cumprida. Deus nos mostrou seu plano desde o início. Mas a questão continua a mesma. Aceitaremos ou rejeitaremos? Não podemos permanecer neutros em relação a Jesus. Ele sofreu por nós. E agora nos cabe decidir se o receberemos como nosso Senhor e Salvador. O Messias sofredor e glorioso é a maior prova do amor de Deus. Seu sacrifício abriu o caminho para a vida eterna. Mas cada um de nós deve tomar uma decisão pessoal: segui-lo ou dar-lhe as costas. Não há uma terceira opção. O que faremos com essa verdade? Isaías não apenas profetizou a vinda do Messias, mas também a obra do Espírito Santo. Em Isaías 11, 2, descreve o Espírito como aquele que repousará sobre o Messias, dando-lhe sabedoria, conselho, poder e temor de Deus. Esse mesmo Espírito que guiou Jesus está disponível para nós hoje. Estamos vivendo sob sua orientação ou continuamos dependendo de nossas próprias forças? Deus prometeu derramar seu Espírito sobre toda a carne. Em Isaías 44, 3 diz: porque derramarei água sobre a terra seca e meu Espírito sobre a tua descendência. O que antes era exclusivo para alguns agora está disponível para todos que creem em Cristo. Esta é a realização da promessa que Jesus confirmou em Pentecostes. Mas receber o Espírito Santo não é apenas um evento, é um estilo de vida. Estamos vivendo em sua plenitude ou apenas experimentamos um pouco de seu poder? A convite de Isaías é para experimentar a totalidade dessa vida transformadora. Não se trata apenas de conhecer a Deus, mas de andar com Ele, permitindo que seu Espírito nos guie a cada dia. A vida cristã é uma aventura na qual fomos chamados a participar, onde cada ação se torna um testemunho de seu amor e sua graça em nossas vidas. Quando levamos a sério nossas responsabilidades como seguidores de Cristo, nosso entorno começa a mudar. Começamos a ver o mundo através dos olhos de Deus e a responder com compaixão às necessidades daqueles que nos cercam. Cada momento se torna uma oportunidade para ser luz e sal na terra, para refletir seu caráter e atrair outros para ele. Essencial que nos lembremos de que a missão de Isaías e a nossa são paralelas. A tarefa não termina apenas com o entendimento. Após o entendimento vem a ação. Assim como Isaías, somos chamados a ir e a proclamar, a falar da justiça e da verdade, e a oferecer a esperança da restauração e da redenção a um mundo desesperado. Isaías nos ensinou que, embora enfrentemos oposição, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, e seu poder se manifesta em nossa fraqueza. Cada desafio é uma oportunidade para demonstrar fé e confiança no plano de Deus. Como seguidores de Cristo, devemos nos esforçar para ser corajosos na proclamação da verdade e na vivência de nossas convicções. Finalmente, nossa resposta à obra de Deus em Isaías e suas promessas deve nos levar a uma profunda reflexão. Estamos dispostos a fazer parte dessa história de salvação? Temos coragem de sair de nossas zonas de conforto para cumprir a missão que Deus nos confiou? A história de Isaías, cheia de advertências e promessas, é um poderoso lembrete de que o amor de Deus está sempre presente, buscando redimir seu povo e nos guiar para a luz. Com essa convicção, enfrentemos o futuro com a certeza de que Deus é quem dirige a história, e nós somos seus instrumentos.
Que nossas vidas sejam um reflexo de sua glória e que nunca percamos de vista o incrível compromisso que temos como portadores de sua mensagem transformadora. Só assim seremos verdadeiramente fiéis à vocação a qual temos sido chamados. Hoje, o desafio está sobre a mesa. Estaremos à altura desse chamado? Que a resposta ressoe em nossos corações e em cada ação que tomarmos, sempre guiados pela luz de sua verdade. O Espírito Santo não só nos consola, mas também nos transforma. Isaías 32:15 fala sobre como o Espírito transforma o deserto em um campo fértil. Assim, quando ele habita em nós, o que era seco e morto ganha vida. Ele nos dá um novo coração, nos capacita para vencer o pecado e nos enche de paixão. Porque Deus não é apenas um poder externo, é uma presença interna que nos transforma em novas criaturas. Permitimos que o Espírito faça esse trabalho em nós? O profeta também nos adverte que o Espírito pode ser entristecido. Isaías 63:10 diz: Mas eles eram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou seu inimigo e mesmo lutou contra eles. Deus anseia pela comunhão conosco, mas se persistimos na desobediência, desconectamos sua voz. Não se trata apenas de receber o Espírito, mas de andar em obediência a Ele. Estamos ouvindo sua direção ou endurecendo nossos corações? O Espírito Santo não só nos transforma individualmente, mas também nos capacita para a missão. Isaías 61, 1-2 profetiza as palavras que Jesus mesmo declarou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos abatidos. O Espírito nos chama a ser luz em um mundo de escuridão. Nos enche de coragem para proclamar o Evangelho, curar os quebrantados e trazer liberdade aos cativos. Estamos cumprindo esse chamado ou permanecendo em nossa zona de conforto? Isaías mostra que a obra do Espírito Santo não é opcional, é essencial. Não podemos viver a vida cristã em nossas próprias forças. Sem ele, nossa fé se torna uma religião vazia, mas com ele experimentamos poder, transformação e direção divina. Realmente dependemos do Espírito Santo ou continuamos tentando fazer as coisas por conta própria? O convite continua aberto. Deus quer nos encher com seu Espírito, não apenas para sentir sua presença, mas para viver em seu poder. Responderemos ao seu chamado ou deixaremos essa oportunidade passar? Isaías nos lembra que a plenitude do Espírito é para aqueles que têm fome e sede de Deus. Sentem esse desejo em seus corações? Isaías confrontou sua geração com uma verdade impactante. Deus não se agrada da adoração vazia. O povo oferecia sacrifícios, cantava salmos e participava de festivais religiosos, mas seu coração estava longe de Deus. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. A adoração não se trata apenas de cantar ou cumprir rituais, mas de viver em obediência e amor a Deus. Nossa adoração é genuína ou apenas uma fachada? Deus disse a Israel que estava cansado de seus sacrifícios. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é uma abominação para mim. Isaías 1:13. Como pode Deus rejeitar algo que Ele mesmo instituiu? Porque as ações externas sem transformação interna carecem de valor. Deus não busca palavras bonitas, mas corações rendidos. Não basta levantar as mãos em adoração se nossas vidas não refletem sua verdade. Nossa adoração reflete uma entrega sincera ou é simplesmente um hábito? Isaías nos mostra que a verdadeira adoração produz justiça e compaixão. Deus disse ao seu povo: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, restituam ao ofendido, façam justiça ao órfão e protejam a viúva. Isaías 1:17. A verdadeira adoração não se limita ao templo, mas transforma a maneira como tratamos os outros. Estamos vivendo uma fé que impacta nossos vizinhos ou apenas buscamos experiências emocionais?
Jesus citou Isaías quando repreendeu os fariseus por sua hipocrisia. Eles cumpriam todos os detalhes da lei, mas seus corações estavam endurecidos. Deus não busca adoradores religiosos, mas adoradores em espírito e em verdade. João 4:23. Não se trata do número de canções que cantamos, mas de quanto permitimos que Deus transforme nossas vidas. Nossa adoração se baseia no espírito ou na tradição. Isaías também nos fala de um futuro onde a adoração será perfeita. Em Isaías 66:23, diz que todas as nações virão adorar ao Senhor. Isso nos lembra que a adoração não é apenas um ato pessoal, mas um movimento global que culminará na eternidade. Quando adoramos, nos unimos ao coro celestial que proclama a glória de Deus. Valorizamos o privilégio que temos de louvá-lo. Deus busca corações sinceros, sem rituais, vazios. A adoração que Ele deseja não é apenas um momento na igreja, mas uma vida consagrada a Ele. Adoramos a Deus com nossas palavras, mas também com nossas ações, decisões e atitudes. O que nossas vidas dizem sobre a quem realmente adoramos? Isaías nos desafia a examinar nossa adoração. Não se trata de quantas canções conhecemos, mas de quanto amamos a Deus com nossas vidas. Estamos dispostos a nos render completamente? Ou continuaremos oferecendo apenas palavras sem transformação? Isaías não apenas profetizou sobre o juízo de Israel e das nações de seu tempo, mas também falou de um juízo final que afetará toda a humanidade. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e seus carros como um redemoinho para desahogar sua ira com fúria. Isaías 66:15. Não é um aviso simbólico, é uma realidade que se aproxima. Um dia, cada pessoa estará diante de Deus e será responsável. Estamos preparados para esse momento? O juízo de Deus não é um ato de crueldade, mas de justiça. Por muito tempo, os ímpios têm agido como se nunca tivessem que prestar contas por suas ações. A corrupção e a injustiça prosperam, e o mal parece reinar sem consequências. Mas Isaías nos assegura que Deus não permanecerá calado, porque o dia da vingança está em meu coração. Isaías 63:4. Nos acostumamos tanto à maldade do mundo que esquecemos que Deus trará justiça. Esse juízo não será apenas contra os ímpios, mas também contra aqueles que se dizem crentes, mas vivem em hipocrisia. Eu também escolherei zombarias para eles, e trarei sobre eles o que temem. Isaías 66:4. Não basta ter aparência de fé. Devemos viver em obediência. Naquele dia, não haverá desculpas nem segundas oportunidades. Deus não se deixa enganar por palavras, mas pesa os corações. Estamos vivendo uma fé real ou uma ilusão? Mas Isaías não fala apenas de juízo. Também nos oferece uma esperança gloriosa. Após o juízo, Deus criará novos céus e uma nova terra. E do primeiro não haverá memória. Isaías 65:17. O sofrimento, a tristeza e o pecado serão erradicados para sempre. Tudo o que foi manchado pela rebelião humana será restaurado. Podemos imaginar um mundo sem dor, sem lágrimas, sem morte. Esta é a promessa de Deus para aqueles que o amam. Este novo reino não será apenas para Israel, mas para todas as nações. E virão e verão minha glória. Isaías 66:18. Deus sempre teve um plano global. Sua salvação não é exclusiva de um só povo, mas para todos que creem nele. Esta é a grande esperança do Evangelho. O sacrifício de Jesus abriu o caminho para que qualquer um possa fazer parte dessa promessa. Estamos vivendo com os olhos fixos na eternidade ou continuamos agarrados a coisas temporárias? A mensagem de Isaías nos obriga a tomar uma decisão. O juízo é real, mas a salvação também o é. Ninguém pode evitar o encontro com Deus, mas podemos decidir como será esse encontro. Como juiz ou como pai. Aqueles que rejeitam a Deus enfrentarão sua ira, mas aqueles que o seguem entrarão em sua glória eterna. Onde queremos estar? Isaías nos deixa um convite urgente. Busquemos a Deus enquanto há tempo.
Hoje ainda há graça, ainda há uma oportunidade. Mas o dia do juízo se aproxima, e somente aqueles que depositaram sua fé nele terão esperança. Tomaremos a sério este aviso, ou aguardaremos até que seja tarde demais? Ao longo da história, muitos rejeitaram a Deus, mas sempre houve um grupo que permaneceu fiel. Isaías nos fala sobre esse remanescente, um povo pequeno em número, mas grande em fé. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um remanescente, teríamos sido como Sodoma e Gomorra. Isaías 4:1-9. Embora a maioria se afaste, Deus sempre guarda aqueles que o buscam sinceramente. Seremos parte desse remanescente? O remanescente não é um grupo especial em si, mas por sua dependência de Deus, enquanto a maioria confia em sua própria força ou no mundo. O remanescente deposita sua confiança no Senhor. Em Isaías 10:20-21, nos é dito que não confiarão mais naquele que os feriu, mas confiarão no Senhor. Não se trata de quão grandes somos, mas de quão grande é nosso Deus. Estamos confiando nele ou continuamos dependendo do temporário? Ao longo de Isaías, vemos esse grupo enfrentando provas e sofrimentos, mas nunca são abandonados. Deus purifica seu povo, permitindo que passem pelo fogo com o propósito de fortalecer sua fé. Eu te refinei, mas não como a prata. Te provei no crisol da aflição. Isaías 48:10. A lealdade não se demonstra em tempos fáceis, mas na adversidade. Estamos dispostos a ser refinados por Deus? Ou queremos uma fé sem sacrifício? O remanescente é um testemunho vivo de que Deus cumpre suas promessas. Embora Judá tenha sido levado ao exílio, Deus manteve um grupo que retornaria e restauraria a nação. A mesma coisa acontece hoje. Embora o mundo se afaste de Deus, ele sempre tem um povo que se mantém firme. Não estamos sós. Existe uma família espiritual de crentes que não cede à cultura, mas vive de acordo com a palavra. Estamos conectados com outros crentes ou nos deixamos influenciar pelo mundo? Isaías nos mostra que o remanescente é a semente da restauração. Desse grupo fiel virá o Messias. Este é o maior testemunho de que Deus nunca esquece seu povo. Assim também, no final dos tempos, um remanescente permanecerá firme até a vinda de Cristo. Os remidos do Senhor voltarão e virão com alegria. Isaías 35:10. A fidelidade de hoje nos prepara para a glória de amanhã. Estamos prontos para perseverar até o fim. A grande diferença entre o remanescente e os demais não é seu número, mas sua relação com Deus. Enquanto muitos seguem seu próprio caminho, eles escolhem obedecer. Enquanto o mundo vive com medo, confiam na promessa divina. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva à vida eterna. Escolheremos fazer parte desse grupo ou nos conformaremos com uma fé superficial? Isaías nos deixa um convite claro: ser parte do remanescente fiel. Não importa quão escuro pareça o mundo, Deus sempre protegerá os seus. A questão é: estaremos entre aqueles que retrocedem ou aqueles que permanecem firmes até o fim? Isaías não foi apenas um profeta de seu tempo. Sua mensagem ainda ressoa hoje como um eco da voz de Deus. Ele nos mostrou que a humanidade repete os mesmos erros: idolatria, autossuficiência e rebelião contra Deus. Mas também nos revelou que, apesar de tudo, o amor de Deus é maior que o juízo, e sua misericórdia sempre abre uma porta de esperança. A pergunta agora é pessoal: o que você fará com esta mensagem? Não se trata apenas de conhecimento, mas de decisão. Deus continua chamando seu povo, continua buscando corações dispostos a se render a Ele. Você se unirá ao remanescente, fiel, ou será levado por um mundo que continua se afastando de Deus? Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários. Qual parte da mensagem de Isaías mais te impactou? Há algo em sua vida que Deus está chamando para mudar? Não deixe passar esta oportunidade. Compartilhe sua experiência, porque seu testemunho pode inspirar outros. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. Ative o sininho para receber mais conteúdo como este e junte-se a nós nesta jornada de fé.
Cada vídeo é projetado para te levar mais profundo no conhecimento da palavra e fortalecer sua relação com Deus. E quero me despedir com uma promessa que Isaías nos deixou. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Não importa o que enfrente, se confiar em Deus, Ele te sustentará. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.